Muito bem, meus amigos, estamos de volta, começando a falar deste Internacional e Palmeiras. E já que a Jéssica preza tanto a força da camisa no futebol brasileiro, quem tem mais camisa? Nossa, Palmeiras ou Inter, Jéssica? Que roubada! Se você quiser, Jéssica, depois dessa. Não faz. Que roubada! Que roubada! O cara não é teu amigo mesmo, não tem jeito. Não, vamos falar do momento colorado. Como é que você avalia o momento colorado, Jéssica? São duas camisas pesadíssimas. Não Sem vou fugir dúvida. desse assunto. São pesadíssimas e não consigo dizer qual que é mais pesada. Não, obviamente, estava te zoando. O Inter Só faltava você querer responder isso aqui. Nem eu deixaria. Aí ia ser coragem. Nem eu deixaria. Mas voltando... O Inter jogando em casa, ele tem uma força ainda maior, né? E é um time que está sendo tão competitivo dentro ou fora de casa, que hoje ter o Inter pela frente, você vai demandar do clube muito preparo, muito estudo do adversário, além do que já é feito naturalmente por qualquer equipe, né? Ao longo do campeonato. Então, é um Inter que ele se prepara muito bem, que ele lê o adversário, que ele se posiciona, que ele ajusta as peças, especialmente no meio-campo. Se a gente fizer uma análise mais criteriosa nas funções do Fernando, o primeiro volante do Internacional, quando ele desce para a zaga, que momento ele desce para alinhar com os zagueiros, quem que ele acompanha nas jogadas, você começa a entender toda a competência do Roger no treinamento desse Internacional. Então, é um jogo dificílimo para o Palmeiras. Para o Inter, é um Inter que vem muito consolidado aí no trabalho do Roger e enfrenta um Palmeiras que está se reinventando nas últimas duas rodadas. É um Abel Ferreira que encontrou uma nova forma de jogar para priorizar a qualidade, a característica das peças que ele tem hoje no elenco, especialmente Felipe Anderson, Vitor Roque, que é um jogador que precisa, ao meu ver, de jogadas pelo chão acontecerem. A partir do momento que ele mudou esse posicionamento e do próprio Estevão, o Palmeiras trouxe uma nova forma de atacar. Começou a produzir mais, começou a ser mais criativo, as chances passaram a aparecer, não virou mais aquele Palmeiras de só cruzar a bola para a área, buscando o Vitor Roque brigando lá com os zagueiros adversários. Então tá bacana de ver. Enfrentamento de um Palmeiras que mais uma vez se reinventa sob o comando do Abel contra um Inter aí que está bem consolidado aí no comando do Roger. A versão a que você se referia, que já a gente vai colocar na tela, né, a escalação do último sábado, é sem nenhuma dúvida a melhor versão do Palmeiras no ano. E aí fica a dúvida se vai se confirmar, né, o alto desempenho que o Palmeiras teve no sábado contra o Corinthians com a formação a que você se refere. O Estevão centralizado, o Felipe Anderson na direita, né, o time realmente subiu muito o nível Roque de atuação. Facão, Subiu muito. Quanto o Paulinho já pode ser aproveitado, essa minutagem dele já vai aumentar, né, em relação ao jogo contra o Corinthians, exato. Sim. Eu tenho uma coisa nesse time do Inter que eu gosto muito, é um time que sabe aproveitar as oportunidades que o jogo dá. A gente sabe que durante um jogo são vários mini-jogos que acontecem, né? E no mini-jogo que está a favor do Inter, o Inter sabe decidir, sabe aproveitar. Nas duas últimas partidas no Beira-Rio, os adversários tiveram um jogador expulso, né? O Cruzeiro perdeu um jogador, o Inter rapidamente se aproveitou, 3-0. E contra o Atlético Nacional de Medellín estava 1-0, um jogo duríssimo. Jogo sofrido. O atacante do Atlético Nacional foi expulso e o Inter, 2-0, 3-0, acabou o jogo ali. Enfim, então é um time que sabe aproveitar. No primeiro jogo da final contra o Grêmio, também no Campeonato Gaúcho, entendeu que o jogo era pelos lados, identificou duas jogadas pelo lado, matou o Grêmio. E assim, Eric, faz um time o resultado... muito objetivo. Faz o resultado e ajusta a sua postura e aí o adversário não tem mais chance. E o contrário também, né? Contra o Bahia, por exemplo, Libertadores, Bahia faz 1-0, aí o Bahia dá uma baixadinha, ele cresce por fim, empata. Exato. É impressionante como os caras têm leitura. Aproveitar as vantagens dos mini-jogos dentro do jogo grande. Agora, assim, né? só um detalhe sobre o Palmeiras. Essa evolução, eu concordo 100% com a Jéssica e com vocês, de uma forma geral, pelo que foi o jogo contra o Corinthians, ter sido melhor, mas esse ajuste passa muito pelo fluxo de lateral, né? Também. Que é algo que a gente já tinha visto um pouquinho no Atlético. Ele chegou a jogar alguns jogos de lateral, que é um jogador formado no Inter, inclusive vai reencontrar o Inter, que tem velocidade para ser esse cara, até para ter um pouquinho de saída pela direita, e é um zagueiro. Então te dá estatura, te dá capacidade de marcação. Eu acho que ajudou a ajustar o time e permitiu que você tivesse um cara no corredor ali que não precisasse voltar tanto, seja o Estevão, seja o Felipe Anderson. Mas no jogo contra o Palmeiras, o Felipe jogou quase como um ala, e o Fux como um terceiro zagueiro. No jogo anterior, o Estevão ficou jogou o Felipe no corredor, e o Piquerez o tempo inteiro. Tanto que, às vezes, quando baixava a linha de 5, eu me lembro do Ricardinho comentando o jogo no sábado passado, ele falava, cara, às vezes o Felipe Anderson nem precisa baixar tanto para fazer essa linha de 5, porque ele pode aproveitar esse espaço depois para atacar, porque o Corinthians... Eu não me lembro quem exatamente estava por ali. Então foi muito interessante. O cara que o Milito usava pouquíssimo no Atlético, né? Tanto que aí aconteceu uma negociação natural. O Caio Paulista foi pro Atlético, enfim, o Atlético abriu mão de um cara que hoje seria... E ele é um jogador porque ele usava o Lian. Lian usou o Saravia ali, preferiu o Saravia. E ele é um jogador que dá muito passe.
Ele dá Sim, passe e quebra a ajuda a linha, quebrar, né? o Bruno Fux. Eu só lamento uma Agora coisa. voltou o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha volta a estar à disposição também. Eu só lamento uma coisa em relação ao jogo de hoje, que pra mim seria o jogo mais legal da rodada, mas eu lamento muito o Inter não ter nenhum dos dois pontas. Não tem nem o Carboneiro nem o Wesley pro jogo. E aí vai ter que fazer adequação. O Vitinho entra mais ao natural. É ponta de um contra Ele um. até vinha sendo titular, né? Ele não foi já no último Exato. jogo, né? Mas o Carboneiro começou muito bem o brasileiro, entrou bem contra o Flamengo, foi crescendo de produção. E aí eu acho que já dá pra chamar de Wesley e Carboneiro os dois titulares, assim. O Vitinho substitui ao natural. O Oscar Romero já vai ser uma adaptação completamente diferente. Eu tenho até dúvida se o Vitinho vai jogar aberto na esquerda ou na direita. Pra mim faz mais sentido o Oscar Romero na esquerda. E aí vou explicar. Ele vem por dentro, se junta ao Alan Patrick e dá o corredor pro Bernabé. E o Roger preparou esse jogo muito bem, cara. Ele foi pro jogo no Castelão, ele tinha tido um jogo duro do Beira-Rio, que foi do Atlético Nacional. Foi pro jogo no Castelão com a viagem, principalmente para Porto Alegre, duríssima. É a viagem mais longa que se pode fazer no Campeonato Brasileiro, Porto Alegre e Fortaleza. E ele tira uma série de jogadores-chave do time pensando nesse jogo de hoje. Para mim, não tem dúvida disso. Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, os caras estão todos fora. Evidente, tá evidente. Então, assim, não tinha ninguém machucado. Tá todo mundo em campo hoje. Tá então, é um evidente time isso. que vai ter pulmão, vigor, mas vai faltar esses dois pontas, que, pra mim, muito da base do jogo do Inter passa pelo um contra um desses caras. Vai haver uma sobrecarga no Vitinho. Por outro lado, o Oscar Romero é mais um cara de pifar, é um cara que te dá essa possibilidade de se juntar ao Alan Patrick e tirar a sobrecarga da armação dele. Eu acho que passa por aí, porque o jogo do Inter passa muito pela capacidade ou não do adversário em anular o Alan Patrick, como se fosse fácil fazer isso, né? Mas porque ele é o cara que pensa o jogo. Então, às vezes, o Roger tá pensando do Oscar Romero assumir um pouquinho essa responsabilidade. Mas você lembra do que o Abel falou depois do jogo contra o Corinthians? Eu consegui anular o Carrilho, e os times que forem enfrentar o Corinthians e conseguirem anular o Carrilho, tem meio caminho para derrotar o Corinthians. O Abel falou sobre isso na coletiva pós-clássico, né? Pós-derby. Então, não sei se ele vai adotar a mesma estratégia para fazer o que ele fez com o Carrilho com o Alan Patrick, por exemplo. O Alan Patrick tá tão bem que ontem a gente fez um Quem é Melhor e a gente colocou Estevão contra Alan Patrick, porque hoje eles ocupam a mesma faixa do campo, né? E... Deu Alan Patrick. Deu Alan Patrick, cara. Unanimidade. Ana Thaís... Grafite. Me ajuda aí, produção, quem era o terceiro elemento do programa de ontem? E deu unanimidade. São funções diferentes, né? Ainda que o Estevão esteja centralizado agora. Deu unanimidade. Ainda que o Estevão esteja centralizado agora, acho que não. O Estevão tá começando esse trabalho, né? De jogador por dentro. Acho que até vai preparando ele pro Chelsea, né? Porque parece que tem uma promessa de no Chelsea ele ser mais aproveitado como um jogador por dentro. Eu acho meio furada para ele, porque vai disputar a posição com o melhor jogador do Chelsea, acho que é o Cole Palmer. Já tô pensando no meio do ano aí pro Estevão, mas eu acho que é um jogo, cara, que é bom pro Vitor Roque de hoje. Você não acha que eles podem jogar juntos no Chelsea? Se ele for por dentro é mais difícil, né? Porque o Palmer é muito meia central, né? Se meia atacante ali por trás do cara de frente. Eu acho que não, cara. Num primeiro momento, não. Mas eu acho que o Estevão briga por vaga nas duas pontas do Chelsea, inclusive. Porque os caras que estão lá caíram um pouquinho, né? Existe muito questionamento sobre o Jadon Sancho, que deve, inclusive, nem ficar no Chelsea. O Madueke, que começou bem, caiu. O Estevão tem lugar para brigar no Chelsea, sem dúvida. Eu acho que ele não vai chegar lá escanteado, não. Eu só acho que tem acho que pelo meio é mais difícil. Desculpa, Henrique, o que eu tava vendo ali, me chamou a atenção. O Murilo acho que não tá lesionado, não é o Mikael que joga no lugar? O Murilo tá fora, é o Mikael. Tá errado isso, realmente, é o Mikael. Eu fui confirmar aqui agora, porque me ocorreu do Murilo tá machucado. É o Mikael, o jogo de hoje é bom pro Roque, hein? Oi? O jogo de hoje é bom pro Vitor Roque. Pelo menos, a informação que eu tenho é que o Murilo tá fora. A produção pode me ajudar, mas eu acho que a gente cometeu um erro de informação aqui. Porque ele tá machucado. Tá machucado. Machucado. É o Mikael ali. É o Mikael e não o Murilo. Acho que é a primeira vez que o Palmeiras, com o Vitor Roque, faz um jogo contra um adversário que deve, em algum momento, empurrá-lo um pouco mais para trás. E o Roque gosta de jogo assim. No espaço, o Inter geralmente joga com... O Inter não faz, é curioso ver, né? Se você analisa o Inter jogar... Nem todos os jogos o Inter faz uma pressão alta. Só que a linha de defesa está sempre alta. Mesmo que o Inter não vá lá marcar a saída de bola no pé do zagueiro adversário, a linha está na linha do meio campo, a linha de zagueiros. Então, quando você tem um jogador que faz essa diagonal que nem o Vitor Roque, pode ser um jogo interessante para ele. Vai depender de quem vai dar o passe, né? E hoje talvez o Beira-Rio empurre o Inter um pouco mais para frente, né? Também o time tem nessa isso. fase que tá, um jogo importante como esse, dentro de um cenário de brasileiro, em casa, o Beira-Rio vai empurrar o Inter um pouquinho para frente também. E talvez o Roque, que eu sempre achei que se vira melhor quando ele tem transição para fazer, do que quando ele tem que passar por uma defesa mais postada. Isso é normal para quase qualquer centroavante, mas um cara como o Pedro, por exemplo, se você tem a defesa postada, eu confio nele mesmo assim, que ele se vira.
o Roque sofre um pouco mais, que ele não é aquele cara... Ele não é um cara pra brigar ali pela bola Ele é bom aérea, de área de também, zagueiro. mas eu acho que um cenário desse pode ser bom pro Vitor E Roque. um destaque também no trabalho do Roger é ele estar antenado ao que o campo está dizendo, né? Porque ele começa o ano e é campeão gaúcho com o Borré jogando como titular e o Enner como reserva, né? O Enner entrou super bem nos últimos jogos, fez gols e tal, e ao que parece, nesses últimos jogos, o Enner ganhou a posição do Borré. Por uma questão de estilo, por uma questão de atuação individual melhor, o Enner ganhou. E isso é muito legal quando o técnico tem essa percepção e fala, ó, esse agora é o momento do Enner. Porque não é fácil você manter um dos dois no banco. Consegue gerir isso, né? Não é Os dois são grandes, né? Os dois são grandes. O Bruno Henrique também ganhando espaço do Thiago Maia, Carboneiro ganhando espaço no time. O Roger tá muito bem, cara. Acabou de renovar, né? Semana ele renovou o contrato. Olha, Bom, e tem Grenal sábado, né? Semana pesada do Inter, né? Você pega o Palmeiras e pega o Grêmio, cara, em sequência, não é uma semana fácil, né? Pra você... eu diria que é mais pesado pro Grêmio nesse momento. É verdade, também acho. Esse adversário. O Grêmio também o vento tá a favor do Inter, mas assim... Clássico é sempre complicado. Mas é Clássico clássico, sempre complicado. Não, e porque, claro, e porque o Grêmio tá num momento em que ele parece não ter nada, né? Não tem qualidade individual, não tem conjunto. O que tem o Grêmio? Mas o Grêmio não é assunto de agora, não.